Esse podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Certamente você pode ter a oportunidade de ver coisas que seus colegas da medicina não viram, né? Tipo, Vinha devia ficar, ai, Fábio, peritão. Você Mas tem isso é horrível. Às vezes vontade é, ó, quero falar com ninguém, sai daqui. E muitas pessoas assim acham, né? Por que você examina cadáver no local se o médico já vai avaliar? É justamente por isso. Não, se eu te falar que eu nunca tinha visto uma pessoa morta. Nem tipo velório, nem nada assim, de parente. Nem Nada, velório? Nada. eu, na boa, eu prefiro ver um local de crime do que um velório. Acho que a cena do velório ali, aquela Chororô. no caixão com a flor ao redor, eu acho muito... Olá, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o Marcos Patrício e estou aqui com os meus amigos e colegas de profissão, Guilherme Menegói. E hoje não tem palhaçada porque eu tô cansada, tá bom? Então é isso. Vitor Costa. Olá, pessoal. Vou tentar fazer a palhaçada do Mentira, eu sou incapaz disso. E estamos com um convidado especial para trocar muitas ideias sobre criminalística e a interface dela com a medicina legal, Fábio Rodrigues. Obrigado pelo convite aí, gente, participar do podcast. Meu nome é Fábio, eu sou perito criminal e estou aqui na companhia dos meus colegas de profissão aí de serviço, né? De plantões aí, alguns ruins, alguns piores. Na verdade o nome dele não é Fábio. Eu não vou ter como chamar o Fábio de Fábio Rodrigues. Eu já tô falando Fábio, né? Eu não tô como chamar o Fábio de Fábio, mas é Fábio Meme. Pra mim é isso. Então vai ser isso. Inclusive amanhã tamo junto, né? Tô de 24 horas amanhã. Ai, que De lindo. dia e noite. Eu estou de plantão de dia. E eu tô de Amanhã eu tô de noite, dia. então só falta Não. você. Eu tô Eu vou amanhã lá. de noite e sábado dia, na Ah, verdade. tá. Vou lá bater papo com vocês, É, rir não. dos acionamentos. Estou de folga, não vou. Mas, Enfim. primeiro só agradecer, né, a presença do Fábio. Pô, valeu ter tirado um minuto aí do seu tempo dessa vida corrida, que a gente sabe que é. 1 milhão de atividades, mas desculpa, eu te cortei. Não, só ia falar, por que que a gente chamou Fábio? Por que Fábio? Quem é Fábio? Me conte. Bom, o Fábio é perito criminal, trabalha na seção de perícias de crimes contra a pessoa, com a gente lá, somos todos da mesma seção aqui agora. É panelinha isso aqui, né? Panelinha. A gente só chama quem passou Só chama lá. quem a gente gosta, né? Exatamente. Quem concorda com a gente. Não tem ninguém que é de outro estado, tem nada, gente, é isso. É que tá assim. Ninguém de Osasco. O estado Osasco. E o Fábio é engenheiro eletricista, não é? Eletricista. Bacharel, Físico. mestrado e doutorado em engenharia elétrica, deu aula de engenharia Dei elétrica, aula de engenharia, dei aula de física. formou em física também. Formei em Ele física formou também. em física durante o concurso, Foi né? durante o concurso. Porque... Por diversão. Não, porque ele fez a prova de física. Porque eu acho o edital mais fácil do que engenharia. Caralho, sério? É, Aí ele fez a prova de física, passou e até ser chamado, terminou o curso terminei de o física. curso. Caralho. Eu apresentei meu TCC um pouco antes de ser nomeado, inclusive. Ó, então fica a dica aí pra você que tá procurando uma área mais fácil e tem jeito com física e que é superdotado. Estamos, tem esse detalhe, né? estamos Assim, você tratando não- de um nerdola entre nós. Não, só para explicar melhor o que acontece. Os concursos para perícia criminal tem várias áreas, né? E aí o nosso, ele teve as áreas de engenharia, de física, de química, de biologia, enfim. E na época eu já era formado em engenharia, mas eu dava aula de física há muito tempo. E aí, quando eu vi aquele edital de engenharia, que não tinha só elétrica, tinha engenharia civil, tinha as outras áreas de engenharia, mecânica, né? Eu achei extremamente extenso, enquanto que o de física era justamente o que eu dava aula. Eu falei assim, vou formar em física. E pra Sempre quis ser físico, pensei. Sempre quis ser físico. E aí, como quem é formado em engenharia já tem pelo menos metade do curso já feito, eu só complementei as matérias e formei em física também. Caralho. Então, assim que saiu o edital, eu comecei física. E como foi para os seus alunos terem aula com você? Em relação a quê? Ué, você era professor de física, aí você começou a fazer um curso de física Ah, sim. com pessoas que talvez você desse aula, ou nada a ver. Na verdade, eu comecei a dar aula de física quando eu comecei engenharia elétrica. Então, eu era calouro da engenharia e já estava dando aula de física. Gente. Então, todo o meu curso de engenharia eu era professor. E terminei engenharia, comecei o mestrado e depois física e continuei dando aula também.
Então é isso, gente. Perícia criminal é isso. Tem uma galera desse nível, tem uma galera do nosso aqui. Do que nosso. Fica só falando de... Podcast. Piroca. Fica fazendo podcast, porque não tem mais o que fazer. Exatamente. E a gente não terminou de falar do currículo dele ainda, né? O motivo mas é porque pelo se a qual gente ele... ficar falando do currículo dele aqui, acaba o podcast e É. não terminou o currículo. Mas tem a parte mais importante, assim, não que seja mais importante, mas a parte... O motivo, o de ter sido dele ter convidado. sido convidado e a gente vai conversar E hoje o aqui sobre motivo é, isso, né? ele fala ao contrário. E faz memes, por isso que o nome dele é Faz Fábio memes. Meme. Exatamente. Não, mas o real motivo é que o Fábio, além de, né, como ele não cansa, né, ele entrou junto com a gente na perícia e ele pensou, nossa, seria uma ótima ideia eu começar um curso de medicina enquanto eu trabalho como perito criminal e faço plantões. Tô com tanto tempo livre, né? E, de fato, foi o que ele fez. E hoje ele é formado como médico. Então, a gente chamou ele, convidou ele, justamente para ele ter um olhar um pouco mais voltado para essa área médica, né? E um pouco também até um pouco da perícia do médico legista, né? Ele não é médico legista, mas ele tem um conhecimento maior nessa área. E não sei se está nos seus planos também, às vezes, desbandar para essa Não, a área. princípio, sei. não. Ah, Prefiro muito mais ser perito criminal do que médico legista. aí a gente também pensou que seria uma boa oportunidade, né? Até o Fábio levantou esse ponto de distinguir um pouco melhor para os ouvintes a diferença, né? Que é um médico legista, o que ele faz, como ser um médico legista, enfim. Isso, perfeito, né? Igual o pessoal comentou aí, assim que eu entrei na perícia, eu resolvi fazer um outro curso e medicina sempre esteve nos meus planos, né? E acabou que a minha nota no Enem foi boa, assim que eu entrei aqui na perícia, e aí eu comecei a fazer medicina, fiz aqui na ESCS, do Distrito Federal, e aí me apaixonei por medicina e acabou que casou muito bem, porque na perícia eu trabalho na seção de crimes contra a pessoa, lido com mortes violentas, tem uma interface muito grande com medicina legal, e aí fazer o curso de medicina vivenciando como perito foi fenomenal, né? As questões, não apenas de medicina legal, mas a própria questão de você lidar com anatomia o tempo todo, com causas de morte, com patologias, enfim, foi muito interessante. Certamente você pode ter a oportunidade de ver coisas que seus colegas da medicina não viram, né? Tipo assim, coisas de anatomia, inclusive. Anatomia As novinhas deviam ficar, ai, Fábio, o peritão, me ensina aqui o que é o cremaster. Me mostra o cremaster, Fábio. Pois é. E aí, igual a gente estava falando, muito embora eu seja médico e esteja na perícia criminal, é importante, né, diferenciar para os espectadores essa diferença, né? O perito criminal, ele vai atuar nas diversas áreas da criminalística, por exemplo, locais de crime, ou então laboratório, seção de informática, contabilidade, enfim. Enquanto que o médico legista é o perito oficial que vai usar os conhecimentos da medicina a favor do direito, né? Fazer essa tradução de conhecimentos de medicina para o mundo jurídico. E o médico legista, a princípio, ele trabalha no IML, fazendo perícias em vivos ou perícias em mortos, né? Normalmente, quando a pessoa pensa em médico legista em IML, pensa em necropsia, mas isso é uma pequena ponta do iceberg do que é feito, né? Acho que a maior parte dos exames lá são os exames São em em vivo, vivo, né? A maior demanda, o maior número de laudos produzidos no IML são os exames em vivos, né? Lesões corporais, questão de crimes sexuais também, psicopatologia forense. Acho que basicamente o objeto da perícia, enquanto a gente, né, perito de local, foca obviamente no local, né? E o cadáver, ele tá lá às vezes, ele é um elemento do local pra gente, então ele é só um vestígio a mais, digamos assim, apesar de ser um vestígio importante. Para o médico legista, né, o cadáver ou a pessoa é o foco da perícia, né, é o objeto da perícia. Isso, no caso da necropsia, né, no exame morto. E acaba que cada um com seu foco, né? Por exemplo, a gente no local de crime vai fazer a correlação do cadáver com o local, né? E a gente faz o perinecroscópico, avalia o corpo, só que o exame interno, descobrir a causa da morte exatamente, fica uma atribuição do médico legista. Né? E a gente usa esse conhecimento, né, como perito criminal, juntamente com os outros vestígios, para poder fazer a análise do local como um todo. E você falou sobre perinecroscópico, você pode falar um pouco mais sobre o que é o perinecroscópico? Porque eu acho que tem gente que às vezes não está acostumado, né, com esse linguajar. Sim, né? Perinecroscópico vai ser aquele exame no cadáver feito de maneira superficial, né? Uma parte mais externa, avaliar feridas evidentes, avaliar o que tem no corpo do cadáver ali na cena, né?
fazer aquele exame mais por fora mesmo que interessa para a gente poder correlacionar isso com o exame de local, que é feito pelo perito criminal. Esse é o perinecroscópico. O exame necroscópico, que é o feito pelo médico legista, né, no IML, ele vai avaliar não apenas a parte de fora, como também as cavidades, né? Vai, por exemplo, tomografar o corpo, ou então, quando é necessário, fazer a abertura da cavidade abdominal, da calota craniana, para poder avaliar o que de fato foi a causa da morte, né? O que matou a pessoa. Isso no caso de uma necropsia, né? Porque a gente falando assim, né? Tem várias ocasiões em que a causa da morte ela não é muito evidente, né? Claro que tem um cadáver polibaleado que você chega lá e o que será que aconteceu aqui, né? Caiu, morreu de queda. Não é o caso. Mas tem vários casos que a análise da causa da morte é absolutamente essencial para o perito de local mesmo sequer começar a fazer o trabalho dele, né? Isso, né? Quando pega esse exemplo aí, um polibaleado, está muito evidente a causa da morte, tanto para o perito de local quanto para o médico que vai avaliar. Inclusive, legalmente, está dispensada a abertura de cavidades quando o motivo da morte é muito claro, né? Quando você tem um trauma muito grande, um esmagamento, alguma coisa do tipo, não é dispensável a abertura de Foi cavidade. atropelado por um trator. Não precisa abrir para poder descobrir que a causa da morte foi um traumatismo, Tem né? nem o que abrir às vezes, né? Exatamente. E aí é isso, né? O médico legista vai proceder com esse exame minucioso do corpo, considerando também as causas internas e, principalmente no local em que não está muito claro, né, a causa da morte, é ainda mais necessário haver esse exame. Eu acho que na parte do exame do local, do perinecroscópico, também tem tudo aquilo que envolve o cadáver, né? Porque a gente às vezes pensa só no cadáver como, só o corpo ali, mas assim, o que ele tá vestindo, sei lá, uma substância que tá em cima dele. Sujidades, né? Sei lá, tem um pó em cima do cadáver que você não sabe o que é. Bom, isso vai ter que ser examinado, né? Isso. Isso tá incluso no perinecroscópico, Até né? porque no transporte do corpo, né, muita coisa se perde. Sim. Então, é interessante que a gente Pode faça se perder, né? E é muito interessante. E eu gosto muito de trabalhar na sessão de crimes contra a pessoa, porque eu acho que é a sessão que mais conversa com outras sessões, não apenas da criminalística, como da polícia técnica como um todo, né? Então você tem mas isso é horrível. Porque, às vezes vontade, quero falar com ninguém, sai daqui, sabe? Me deixem. Exatamente. Zero paciência. Mas aí essa correlação do cadáver com os outros vestígios no local é extremamente interessante e importante, porque tem coisas que só quem vai estar no local vai ver, né? Que são esses elementos, né? Que podem se perder no transporte até o IML. Por isso que é feito perinecroscópio. Porque muitas pessoas assim acham, né? Por que você examina cadáver no local se o médico já vai avaliar? É justamente por isso. Existem vestígios que estão relacionados ao cadáver que só quem está no local vai perceber e vai analisar. E não só isso também, né? Tipo assim, às vezes a resposta imediata que a gente tem no local, ele já vai orientar alguma coisa que a gente vai fazer no local. Sim. Então, por exemplo, eu analisei o cadáver, tipo assim, eu tive que tirar a veste dele para eu ver que ele tinha uma lesão de arma de fogo. Isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a procurar com mais atenção elementos relacionados à arma de fogo, né? Mas assim, se eu não tivesse talvez essa primeira resposta, né, eu não ia ter tanta atenção para esse elemento específico. E já acontece com todo mundo, né? Comigo aconteceu recentemente, caso até de repercussão, não vou comentar muito, mas a gente teve uma informação de que era faca, chegou no local não era faca. Né? Então esse exame que a gente faz no local, ele é importante para a gente poder até saber o que procurar, né? Que aí você fica lá procurando faca, procurando algum instrumento que E não perdeu o seu tempo, né? Exatamente. Aí às vezes é uma coisa que você nem esperava, sei lá, e às vezes você encontra um sinal que pode te levar para um lado de uma asfixia, por exemplo, e aí você vai ter que procurar coisas relacionadas à asfixia, que são várias, né? Tipo, sei lá, pode ser uma asfixia mecânica, então... Fora os elementos que são bem voláteis, né? Tipo assim, disparo a curta distância. Às vezes é muito mais fácil ver no local que você tem os elementos ali depois que o corpo já sai. Quando ele chega no ML também, claro, ele é lavado, né? Então também algumas coisas se perdem nesse processo, obviamente. Se for fazer uma coleta de resíduo de tiro de arma de fogo nas mãos do cadáver, sim, né? Foi lavado. E eu já passei por um exemplo desse de negativo, né? Que a gente chegou, a informação que a gente tinha apontava para determinada direção, a gente procurou, não achou, procuramos outras coisas, não acharam. Aí, quando foi para a necropsia, o médico legista entrou em contato falando que tinha sido uma causa que, assim, nem passou na cabeça das pessoas. Assim, a gente teve que voltar ao local para procurar vestígios daquela natureza. Então, se fosse uma coisa que se perdesse facilmente, muitas vezes, nesse retorno, o vestígio já não existe mais, né? Por sorte, ainda existia, mas...
Eu lembrei de um caso meu aqui também, aí acho que é meio que o contraponto, é o outro lado, né? Porque assim, a gente tava falando de, se o médico legista já vai fazer o exame, por que o perito faria no local também, né? E aí, sei lá, isso orientaria o exame do perito no local. Mas às vezes, mesmo o exame do médico legista sendo mais focado só naquele elemento, que é o cadáver, tem algumas situações que o médico legista não vai entender, porque ele não tá com o local. Tanto é que por isso a gente tem contato com eles para que essas coisas sejam esclarecidas, né? Mas eu fiz um local uma vez que foi, cara, era uma oficina, e aí a mulher, tipo, a galera chegou lá para trabalhar na segunda-feira de manhã, e aí... Eu e o Meme, a gente tava nesse local com você. Ah, é verdade, né? Foi assim que vocês entraram. A gente Então conta aí pra mim, que Eu não nunca tava. vou esquecer que você olhou pra mim, tinha uma geladeira da Daco lá, e você virou pra mim, Daco é bom. Então eu Eu lembro, perguntei, eu é bom? eu lembro desse local como se fosse hoje. Porque E qual sim, foi a resposta, meu negócio? eu falei, não sei, eu não faço isso. Sou virgem. Achei que não ia ter palhaçada hoje. Mas isso foi na época que a gente tinha acabado de entrar, então a gente tava rodando de... Eu e Época da o Covid Fábio, a ainda. gente é um pouco mais novo que o Vitor, né? O Vitor é da nossa turma, mas ele foi chamado antes para o concurso, né? Então, quando a gente entrou, ele já estava, né, acostumado, a gente estava aprendendo. Aí a gente foi junto com ele. Acho que era você e o Fábio. E eu tava de... Alex. Não, era eu e a Mari. Era a Mari? E eu tava com o Fábio de... Tinha muita gente. Tinha vocês dois, tinha o Cachuté, tinha... Era a festa. E o Nego, Eu lembro até que... eu acho. Eu lembro da Mari do Castelo no local. Eu lembro até que você subiu no telhado ali, né? Eu subi louco. também. Não, mas assim... Eu lembro que você subiu comigo. Eu subi não até lá faria em hoje cima, dia. mas eu não pisei naquele... A mulher, Não, a gente pisou no telhado inteiro e, cara... a mulher bonita acabou de cair ali, pisou e caiu. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou pisar assim, com certeza. coisa que perito Pois é, criminal idiota faz. Eu gente, era no novinho, caso. eu acho que hoje em dia eu não faria dessa forma. Não, pisa na viga, pisa na viga. Ai, foda-se, eu faria, porque, né... Se a gente não fosse até lá, não ia ter encontrado nada. Porque você brinca com a morte, Vitor. Não, brinca. Tá, Pode mas ser. enfim, você tá... Não, mas assim, o que eu ia falar desse caso era, o que aconteceu foi isso, o pessoal chegou pra trabalhar na segunda-feira numa oficina, e aí essa mulher tava dentro do tanque da oficina, do tanque de lavar peças. E aí, em cima dela, o teto tava quebrado, né? Era uma telha de fibrocimento, assim, ela tava quebrada, a mulher tava lá dentro. Então, tipo, né, ela caiu dentro daquele lote. Ela não tava dentro daquele lote, ela veio do lote dos fundos. E ela caiu certinho dentro de uma... Dentro Cara, de um tanque. Caiu Um assim, tanque. perfeita no tanque. E era um tanque que não era largo, Uns né? 40, uns 30 centímetros. Era a largura de um corpo lateralizado, assim. Ela tava em decúbito lateral. Parecia Ela que ela tinha caiu sido colocada exatamente. ali em cima. Caralho. E aí, o que rolou? Ela caiu em cima de várias peças que estavam dentro desse tanque, porque tinha as peças lá pra serem lavadas, né? E aí, várias das lesões que ela tinha eram lesões com assinatura, porque tinha o formato de várias coisas, da assim, ferramenta, específicas, né? Não era, tipo, Da o TPS. padrão de uma pessoa que cai de uma... né? A pessoa caiu de um prédio. Uma lesão com assinatura, pros ouvintes, explica pra eles o que é, Vitor. Lesão com assinatura é quando a lesão, ela traduz o formato do objeto que gerou a lesão, né? Então, sei lá, você tem uma lâmina com um formato específico, ou sei lá... Tomou uma chinelada na cara. Fica Não precisa ser uma naquele ferida, né? de Pode ser só uma lesão. Ou mão, né? Ou então um objeto que tem uma morfologia muito específica, fálica às vezes, não sei. Eu nunca peguei esse tipo de... Fica marcado. sabe? Fica? Fica. Mas mata? Dependendo do calibre, né? Mata. Dependendo do calibre, né? Verdade. Tudo mata. Enfim, aí como esse caso tava, tipo assim, cara, a mulher caiu, ninguém sabe o jeito que aconteceu, aí ficou naquela, é suicídio, é homicídio, foi acidente, o que foi e tal, não sei o que. A galera da investigação tava muito focada no homicídio. Eles achavam que era um homicídio, e eu tava, tipo assim, cara, até por conta da questão do telhado e tal, né, eu achava que o homicídio era muito difícil. Enfim. Eu lembro que tinha uma história de que ela tava fugindo, né? Por isso que ela foi pro telhado. Que queriam matar ela. Mas essa e ela história era saiu. baseada em nada, do tipo, não tinha depoimento de ninguém, Mistura de sabe? uso de drogas também, né? Tinha uso tinha. de drogas, A galera estava usando drogas ali naquela região de onde ela caiu, né? De Era fato, isso. a gente coletou Tinha um uns cachimbo, negócios né, de crack. artesanal ali. naquela Isso aí área. tinha. Tinha cocaína, tinha crack, né? Cocaína, né? Mas em formato de crack. Enfim. Aí o que rolou tava nessa, né? Tipo, é um homicídio ou é um suicídio barra acidente? Porque nesse caso aí era difícil também de definir se era um suicídio ou um acidente, porque, enfim... Essa região específica de onde ela caiu, a galera ia lá pra fumar, né? Tanto é que tinha um monte de guimba de cigarro. Aham. E ela tava intoxicada, então...
Fica difícil às vezes, mas, enfim, em relação ao homicídio, o que aconteceu? Ela chegou no ML, quando ela chegou no ML, que o pessoal da investigação foi conversar com o médico legista, ele falou, pô, tem umas lesões aqui que não são de uma queda. Ela sofreu agressões com outros instrumentos. E aí, na cabeça do investigador que escuta isso, cara, se a pessoa sofreu agressões por outro instrumento, é um homicídio, obviamente. Não é um acidente ou barra Não, e eles estão certos, né? Então, Assim, é sim, o raciocínio correto. padrão, é correto. Só que a explicação era a existência das peças que estavam embaixo dela, dentro do tanque de lavar peças onde ela caiu. Que o médico, obviamente, não ia ter Ele esse não ia ter conhecimento, né? essa informação, né? E aí, quando o pessoal da investigação entrou em contato comigo, eles tinham conversado com o médico legista. E aí já vieram com essa informação. Tipo, não, mas o médico falou que ela tinha essas lesões lá. E daí eu expliquei, eu falei, não, tinha, mas era por conta de uma questão do local, que não tem a ver com essa interpretação aí, né? Então, assim, é uma situação em que... Sim, que só quem esteve no local saberia. explicar aquilo. Diferenciação. Hoje em dia é bem comum, né? A gente tem, tipo, um grupo com os médicos, os legistas e os peritos aí. É bem comum o perito do local já mandar, olha, fiz um local assim, assim, assado, fica de olho pra isso aqui, ou suspeita disso aqui, até pra dar uma orientada também no médico, né? Ou desconsidere isso aqui também, né? Que é tão relevante quanto. Ou então passar que tipo de remédio que tinha no local também, né? É, exatamente. Sim, Então, somos amigas. Tem essa interface aí, né? Tem uma interface bem saudável. E que é bem legal, né? Tipo assim, é interessante às vezes ir lá no ML, acompanhar, né? Tipo, pra tirar dúvida. O pessoal sempre foi bem... Às vezes que eu fui, que eu consigo contar nos dedos de uma mão do Lula, eles foram bem solícitos, assim, né? Sim. Eu às vezes é tenho- completamente relevante fazer isso, né? Sim, eu tenho boas experiências lá no IML, assim, de ir, ser recebido e acompanhar a necrópsia e o pessoal vai apontando, a gente vai conversando. Inclusive, nos casos mais emblemáticos meus, eu não tive acesso ao corpo no local, porque foi uma criança que tinha sido socorrida. O que aconteceu nesse local? Uma criança de 1 ano, o padrasto liga para o SAMU, fala que a criança não está respirando. O SAMU chega no local, vê alguns indícios de violência na criança, desconfia da história do padrasto e chama a polícia. O fato é que o SAMU chegou a prestar atendimento a essa criança, mesmo que ela já estivesse morta. Então, já tinha iniciado o atendimento, já tinha colocado na viatura, né, na ambulância, já tinha iniciado o deslocamento. Então, a gente não teve acesso ao cadáver no local. No local que eu tinha para poder periciar era o berço, onde, teoricamente, a criança teria caído. E depois eu tive um trânsito muito interessante com a médica legista que avaliou esse caso e a gente discutiu muito essa questão do que teria acontecido com essa criança. Fato é que a gente evidenciou lesões que não tinham nenhuma compatibilidade com queda de berço, né? Por vários motivos. Primeiro que existiam lesões em diferentes locais. Quando você imagina uma queda de berço, você vai imaginar, no máximo, uma lesão, onde foi o sítio da queda, né, da colisão. Ou num plano, né, talvez. Assim. Num plano, exatamente, num plano. A história do pai era que a criança não estava respirando porque ela teria caído do... Teria caído do berço e aí não estava respirando mais. Entendi. E aí, o que acontece? Tinha lesões na região submandibular, tinha lesões na região frontal, até então um único plano, mas tinha também lesões na região occipital. É bom você falando e apontando, porque Isso, submandibular. tanto eu quanto nossa audiência... Tinha na parte da frente e de trás da cabeça. Isso. Pronto. Então, assim, você tinha lesões em diversas direções e não apenas isso, tinha lesões em diferentes momentos também, porque quando o corpo foi tomografado, por exemplo, existiam lesões, fraturas de costelas, algumas consolidadas e outras não, né? O que acontece? Quando um osso é quebrado, o que acontece é que com o tempo é formado um calo ósseo, né? Que é uma proliferação de células ali, né? De osteoblastos, de uma forma meio desordenada, que depois com o tempo vai se normalizando. É uma emenda. Uma emenda, que ela começa mais grossa e vai ficando cada vez mais fina até adquirir o formato praticamente original. É tipo durepox de osso, né? Durepox de osso, e aí vai talhando até ficar com o formato mais adequado. Fato é que se você tem alguns ossos com fraturas sem calo ósseo e algumas com calo ósseo, a conclusão é que ocorreram em momentos diferentes, né? Porque aquilo demora algumas semanas até meses para poder formar e se consolidar. Então, essa criança de 1 ano de idade, ela tinha lesões em costelas em diferentes estágios de conformação, né? Não apenas na costela, no braço também. Então, o que isso mostra? Que as lesões dela aconteceram em diferentes locais, diferentes sítios anatômicos, diferentes direções, e também em diferentes momentos do tempo,
né, em diferentes instantes. Então, a conclusão é que os traumas aconteceram não apenas num único evento, e sim ao longo de meses. E é importante dizer que essa criança tinha 1 ano e 1 dia. Então, não dá nem para falar que ela foi subir uma escada e caiu. Não. Né? Então, pelo menos alguns meses antes de 1 ano e 1 dia, ela já sofreu traumas. E ainda foi no aniversário da criança. 1 dia depois. 1 dia depois. E aí, o que acontece? Já prevendo tudo que esse padrasto poderia alegar, eu coloquei muita coisa no meu lado. Eu fiz assim, uma pesquisa muito interessante, pesquisei por diversos artigos na literatura sobre traumas infantis, enfim. E aí, já prevendo uma possível tese de defesa, né? Olha só, eu nem sabia se ele ia contratar um advogado e ir por essa linha, mas imagina o seguinte: não, de fato, eu batia na criança, mas ela morreu da queda de berço. Ele poderia alegar isso, né? Para poder explicar os traumas anteriores e responder por uma lesão corporal, talvez. E aí, as pesquisas que eu fiz, elas indicavam que queda de berço ou de cama, de alturas comuns, é um fato relativamente benigno na medicina. É extremamente difícil e não é encontrado na literatura uma queda de um berço ou de uma cama que leve a traumatismos fatais. No máximo, a pequenas contusões. Então, os traumas fatais que levaram essa criança, né, a óbito, obviamente, não seriam explicados pela queda de berço. E, inclusive, eu até usei um pouco de física para poder calcular o momento linear de queda, porque eu achei um artigo que eu correlacionava que tipo de lesão você obtém com cada momento linear de queda. O que é um momento linear de queda para gente que não é da física? Isso. O momento linear é o produto da massa pela velocidade. Quanto mais massa ou mais velocidade, maior momento linear você vai ter. É mais ou menos a inércia, né? Assim, é uma medida de inércia. E aí, se você calcula o momento linear de queda e correlaciona isso com o quadro de lesões, a literatura mostrava que para aquela situação, aquele berço, aquela criança, dava exatamente o valor de queda que não dava qualquer lesão visível. Qualquer lesão visível. E aí, mais um argumento para poder mostrar que seria impossível aquele quadro de lesões ser de um acidente por queda de berço, e a própria lesão fatal que foi na cabeça não levaria à morte, não levaria a óbito. Não é sustentado pela medicina aquela queda provocar óbito. Então, é interessante porque houve uma interface muito bacana entre a perícia de local, em que a gente avaliou o berço, enfim, avaliou a criança também, com a necropsia que foi feita pela médica legista. E acabou que esse seu caso te fez... Assim, você já falou, né? Que fez estudar bastante sobre essa temática. E aí você foi um pouco para essa área também, né? De estudar bastante. Sim, acabou rendendo, né? Porque ficou tão bacana esse laudo e esse estudo que eu fiz, que eu fui convidado para alguns congressos, né? Nacionais e internacionais, para poder debater esse caso. E não apenas esse caso. Eu comecei a estudar sobre casos que envolvem crianças, porque eu percebi que, do ponto de vista da criminalística, é muito fraca a literatura. Tem muitos na medicina. Tem de ortopedia, né? Tem de pediatria sobre abusos e traumas em crianças, mas é mais para a pessoa viva, né? Para a criança viva. Do ponto de vista da criminalística, da perícia de local, não tem muitos estudos. Então, eu comecei a estudar, por exemplo, o que você tem que buscar nesse tipo de local, né? O que é interessante você procurar. Uma coisa que tem muita informação em local de crime que envolve criança, que a gente não pensa muito, é a caderneta da criança. Se você acha no local a caderneta, vê que era uma criança que era cuidada, que os pais levavam na consulta, que tinha talvez alguma doença, isso talvez ajude a pensar talvez numa causa de morte natural, né? Que sustente ali uma hipótese de morte natural. Agora, se é uma criança que não tinha tratamento, que não ia na escola, não ia para a creche, era negligenciada, isso no mínimo aí já vai encaminhando para maus tratos. E a gente sabe, né, que violência infantil geralmente começa com maus tratos. Então é um fator de risco para uma morte violenta de criança, a criança não ser bem cuidada, né? Então é interessante observar se tem comida compatível com a idade, se tem fralda, se tem, né, esse tipo de coisa, essas minúcias que vão ajudar a gente a entender como é que essa criança vivia no cotidiano dela. Cara, e isso é bem interessante, porque o vestígio ele é dado muito pela ausência, né? Tipo, a ausência do cuidado, a ausência do alimento, a ausência sei lá, dos objetos de higiene, que você falou, fralda e tal. E é uma coisa que é difícil de pensar, assim. Se alguém não fala para você de que é assim que se caracteriza, muitas vezes o perito ele acaba deixando passar batido mesmo no local, porque ele está muito ali. Recentemente eu fiz um local bem
que me lembrou muito desse seu por conta do perfil da vítima. É a mesma idade. E, por sorte, eu tinha isso na minha cabeça, né? Não, ó, a gente tem que ir, tem que verificar esse documento, tem que verificar a caderneta, tem que verificar se tem fraude, tem que verificar se tem medicamento, lá. O desfecho completamente diferente, mas um local muito, muito próximo, assim. Ainda bem que eu tinha esse conhecimento, né? Já tinha visto sua apresentação em alguns congressos, muito boa, como sempre. Mas foi bem, bem reconfortante, assim, sabe? Ir para o local já sabendo o que eu precisava fazer. Isso, porque tem o outro lado também, né? Às vezes foi uma morte natural e os pais já estão passando por uma situação muito ruim e a gente constatar que era uma criança bem cuidada, enfim, e que não houve vestígios ali de negligência nem de morte violenta, isso é também interessante, né? Teve um outro caso que eu estive também que, buscando pela caderneta da criança, a gente viu que a criança ela já tinha diagnosticado uma cardiopatia. Então, peguei essa informação, peguei os exames que eu encontrei, mandei tudo para o médico legista que foi avaliar e, de fato, a criança que tinha poucos meses, ela morreu de causas naturais, né? Uma insuficiência cardíaca congênita, de modo que talvez se eu não tivesse passado essa informação para o médico legista do que eu encontrei no local, ele não teria acesso a esses exames e essa caderneta. E muitas vezes, talvez uma arritmia cardíaca, você não detecta macroscopicamente, né? Pela necropsia, por exemplo, do coração, né? Então, buscar essas informações e até mesmo conversar com o colega que vai fazer essa necropsia ajuda muito nesse sentido. Sim. Né? Você tem os dois lados, tanto ajuda a procurar vestígios que indiquem maus tratos, como também você encontra coisas que vão fortalecer uma morte natural. Falando desses casos que envolvem crianças, né? Principalmente da cidade aí, próximo de 1 ano, acho que o mais comum é aquele da criança dormiu junto com os pais e alguém dormiu por cima e a criança morreu. Você chegou a estudar alguma coisa do tipo? Ou, enfim, o que você acha sobre esse tipo de situação? Porque eu já vi que tem uma grande discussão, e aí é porque eu fiz alguns casos desses e depois eu vi algumas discussões na internet, até uma amiga estava defendendo isso na internet, eu falei, cara, eu não iria para esse lado aí não. E aí, por acaso também, perto dessa época, eu vi fui em um congresso e tinha um médico legista dos Estados Unidos lá, fazendo uma palestra sobre análise de casos envolvendo crianças nesse tipo de contexto aí, enfim, asfixia dormindo, né? E aí ele falou, e tem uma diferença, porque lá nos Estados Unidos quem faz a definição da maneira da morte, né? Ou seja, se foi homicídio, suicídio ou acidente, é o médico legista, e não o que seria o perito criminal lá, né? Aqui é diferente, é o perito criminal que faz isso. Que eu acho mais certo. Concordo também, mas enfim... Mas o legista lá vai ao local? Via de regra, não. Ele trabalha com as informações que são... Tipo, tem o cara Indiretas, né? que seria o perito criminal, ele traz as informações para ele faz a necrópsia e ele define o que seria a maneira da Porque o perito morte. criminal lá é o investigador também, né? Mas é um investigador forense, né? Uhum. Então seria a gente mesmo, sim. Só que ele tem outro nome. Mas ele não faz parte da investigação... Ele não faz... Eu achava que ele fazia parte da investigação integralmente, tipo assim... Fazer oitiva, falar com o suspeito... etc. Não, eles fazem um pouco mais, mas é uma coisa que eles chamam mais de entrevista forense, só que esse cara ele é vinculado ao médico legista e não à investigação em si. Entendi. Ele é um cara que trabalha no que seria o IML deles. Então tipo... em alguns lugares chama até de tipo como se fosse o investigador do médico legista, tipo isso, assim. O médico legista lá é uma figura bem mais central do que aqui é, né? Entendi. Então aí o que aconteceu foi que esse cara falou que todo caso que ele pega que tem asfixia de criança menor de 2 anos, eu acho que ele falou, que tem evidência que consegue se materializar, que ela dormia junto com os pais, ele coloca que é homicídio sem pensar 2 vezes. Caralho. Isso. Eu acho que Ô, nesse louco. ponto é importante a gente diferenciar, né, que pra gente, né, aqui na criminalística, homicídio não está no mundo jurídico. Não significa, por exemplo, que a pessoa teve a intenção. Mas se alguém fez alguma ação que levou à morte de um terceiro, na acepção da palavra, né, Mesmo praticar que algum acidentalmente, ato, né? mesmo que acidentalmente, se eu provoquei algum ato que levou à morte de uma pessoa, matar alguém, isso é homicídio na acepção vernacular, né? Não é... Então, se a mãe Acepção foi pra vernacular. cima do filho e ele foi asfixiado, a mãe é considerada
cometeu um homicídio, né? Pra esse médico. Exatamente. E aí, A morte daquela criança é. foi causada por Porque essa ela ação. causou Que é um isso, terceiro. se a pessoa Mesmo que dormindo, involuntária colocou e- o braço, né, em cima da boca, do nariz da criança e com isso foi asfixiado, se foi uma ação, mesmo que acidental, mas a pessoa que fez esse ato, a princípio seria homicídio. Mas aí, depois, né, isso na criminalística, né? Uhum. Mas isso poderia também entrar na questão uma questão de negligência, tipo assim, não, agora fugindo um pouco da parte, mas né, a nossa parte assim, né, de perícia mesmo. No caso desse médico, ele emitiu alguma opinião nesse sentido, do tipo assim, existe a responsabilização dos pais porque tem um certo nível de negligência? Eu não sei se legalmente teria e também não sei, e muito menos como seria nos Estados Unidos especificamente, mas o tom dele durante a palestra era que era total negligência, porque ele Uhum. falava que tinha várias recomendações de vários órgãos, de não que isso usar não cama- deveria ser cama feito, que você compartilhada. não deve compartilhar a cama. Isso. Então ele falava isso, que assim, você tá fazendo isso, você tá indo contra várias recomendações que existem, que estão disponíveis aí para todo mundo, e você tá sendo negligente, sim, por causa Entendi. disso. Isso normalmente, inclusive, né, em pediatria, é uma orientação que é feita, né, de não compartilhar cama. É um fator de risco muito grande, justamente, para esse tipo de morte. E aí, só diferenciando mais uma outra coisa, né, além dessa sufocação que existe, tem também a síndrome da morte súbita do lactente, que é uma outra coisa, né, que aí mesmo que não esteja em cama compartilhada, enfim, a criança pode ter uma depressão respiratória, né, cardiorrespiratória, e morrer sem uma causa muito evidente. Pode ter alguns sinais que parecem asfixia, como cianose central, né, cianose de leitos ungueais, enfim. Que é aquele aspecto O azul. azulado, né? Que a pessoa Isso. fica. Roxo. E não é uma asfixia arroxeado. direta, exatamente. Às vezes é alguma causa médica indeterminada, que não é possível materializar, mas é uma morte natural. E aí, nesse caso, a medicina classifica como síndrome da morte súbita do lactente, né? Às vezes até uma questão congênita que não foi diagnosticada, enfim. E isso pode parecer muito com asfixia. Uhum. Então, você Então, tem... nesses casos, por exemplo, de compartilhar a cama, em tese não teria nem como diferenciar uma coisa da outra, às vezes. Tipo assim, poderia ser o caso da síndrome Uhum. e foi, Numa cama como dividir a compartilhada, cama, provavelmente foi... por coincidência, Entendi. poderia ser, né? Então, se você não tem ali uma evidência significativa, né, de uma asfixia, sei lá, ficou uma forma do braço em cima, né? Alguma coisa nesse sentido, fica bem difícil você classificar o homicídio dessa forma. Porque poderia ser uma morte súbita, Uhum. que é comum, inclusive. Não é raro. Eu já peguei 2 casos assim, mas nenhum dos 2 foram de compartilhar a cama. Era mais de leito inadequado mesmo. Uhum. Um deles, a pessoa pegou tipo um sofá e aí colocou o sofá contra a parede de forma que a parte aberta do sofá ficava contra a parede. Então era tipo como se fosse um berço improvisado, né? Entendi. Que uma das laterais do berço era era a parede em si, né? Uhum. Aí a criança ficou presa bem nesse cantinho, né? Da parede com o sofá. E aí acho que foi asfixia posicional mesmo. E o outro caso também é a mesma coisa. Aí no caso foi o vão da cama, entre a Vão da parede e a cama, né? Uhum. O tipo de leito onde a criança dorme é um fator de risco muito grande para esse tipo de situação. Tá, então em relação a... Porque o que eu tava falando, que eu vi que existia uma discussão sobre isso, é porque tem muita gente que defende esse negócio de compartilhar cama. Que isso gera benefícios psicológicos, não sei o que, blá, blá. Falei, cara, beleza. Se a criança morrer, não vai ter que falar em benefício psicológico. Então é melhor ela estar viva Cara, e mentalmente instável, seja lá o que for que isso gera, do que não, né? Cara, eu acho até, sinceramente, até corajoso. Porque, tipo assim, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu ia ter um cagaço extremo. Uhum. Que eu ia falar, gente, qualquer coisa, esse ser é desse tamanho. Não tem frágil. condição de eu ficar, não quero nem segurar direito. Imagina eu dormir na mesma cama que ele, não. Zero condição. Não, total. Achei difícil. corajoso. E às vezes coloca entre os pais, e aí os dois puxam a coberta e aí fica a coberta por cima da criança também. Aham. E aí cria uma situação ali onde pode levar a asfixia também. Tem vários tipos, né? Daí tem sufocação direta, indireta, tem asfixia posicional, Todas as possibilidades. todas. Tem um mundo de maneiras da criança morrer. É. E, assim, eu tenho filho, né? E já passei por isso, assim, desse medo mesmo, de falar, caralho mesmo, tipo... Quando a gente conhece o tanto de perigo que tem por aí, você fica meio, caraca, não, o berço tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser... É uma certa paranoia. Não pode ter bichinho, não pode ter nada, não pode ser o quê. Parece que a criança tá fazendo o possível pra se matar. Pra se matar, exatamente. Tudo que ela pode, ela vai fazer. É. Mas aí, eu até lembrei disso que você falou aí agora do cara que, não, pô,
tudo que acontece é sufocamento e é homicídio, nem que seja por negligência. Pô, eu acho meio foda, assim, porque falo que, pô, os órgãos competentes falam que não é pra fazer isso. Mas, velho, tem galera que não tem o menor conhecimento disso, assim. Não, mas é isso que o Fábio falou. Essa parte que ele fala, tipo, do que é negligência, blá, blá, isso aí é pro mundo jurídico resolver. Sim. A parte da definição de homicídio fica restrita à criminalística ali, do tipo, foi uma pessoa que causou a morte daquela outra. Então, Não, é e homicídio. assim, todo mundo aqui já deve ter ido em local de morte de bebê, de neném. Aham. Cara, é um dos piores locais que Uhum. tem, que você pode chegar, porque assim, grande parte das vezes é acidental e, velho, a família tá devastada, né, assim, tipo, então, pô, uma merda, assim, aí você ainda, não, agora vamos discutir aqui, sim, tem que Sim. discutir. E o pior de tudo, Mas, pô, tá devastada e tá querendo uma resposta. Então, às vezes, te encurralam assim, e tipo, e Começa a fazer aí? O pergunta, que né? aconteceu? O que eu poderia ter feito? O que você... Eu vou prender a mãe ou vou consolar a mãe? O que é pra fazer? Não sou a Pô, pessoa mais adequada pra falar E isso. muitas vezes você não tem essa resposta na hora. não tem. Você vai precisar via de de regra analisar. não Você vai ter, né? Não vai ter. Você vai precisar do laudo da necropsia. Sim. Você vai precisar sentar, analisar. E, falando desse assunto, eu achei uma coisa interessante que você falou sobre esse caso que você foi parar pra estudar e tal. Que eu acho que isso não passa muito na cabeça das pessoas. E é uma coisa muito recorrente no nosso trabalho, né? A gente pega um caso e às vezes a gente não vai ter muita informação sobre aquele caso. A gente vai ter que parar, sentar e estudar muito pra resolver um caso. Porque às vezes não tem nem literatura para aquilo. E eu acho que fica muito na mente das pessoas que, tipo, o perito sabe de absolutamente tudo e ele vai ele sai do local já sabendo o que ele tem. As pessoas né? Tipo, nem têm ideia do que se passa na minha mente. E às vezes é nada, né? E muitas vezes é nada. Tem as câmeras aqui gravando a gente. Se pegarem a câmera na hora onde você está falando, dá pra ver meu olhar vazio, assim, pro nada. Assim, tipo. É só Crise de ausência. passivamente aqui. Passivamente? Passiva, né, amor? Passiva. Mas de fato, mas assim, apesar de ser trabalhoso, né, esses são os locais mais legais, assim, né, interessantes de fazer. Porque de fato você aprende uma coisa nova, né? Depois Isso que você falou, passa. E de fato você sente que, Depois tipo, que o seu passa. esforço teve um Um retorno. retorno, né? Não é, tipo Aham. assim, uma parada que, tipo, aqui tem uma mancha de sangue e alguém foi ferido ou esteve ferido nesse lugar. Tipo assim, burocrático, né? Totalmente burocrático. Depois que passa, depois que você teve aquele trabalho gigantesco, mas depois que você fez o laudo e terminou, aí é legal. Vira história pra contar, vira estudo, vira... Não, esse local do berço aí, eu já sei de cor tudo que aconteceu cronologicamente. Porque já vi tantas vezes essa história desse berço. A gente Que eu tô considera pra que já comprar tava lá. Você consegue até visualizar, né? Tô com uma impressora 3D, vou imprimir um bercinho, assim. Dá de presente pro meme, assim. Melhor berço do perito. Fábio. Vai imprimir melhor perito, um bercinho, assim, pra ele. Brincadeira. Mas o trabalho ficou muito legal mesmo. Ficou. E aí, acho que voltando pra parte da medicina legal, mais diretamente assim, o que você acha que ter feito medicina e ter conhecimentos médicos agora te ajudam na perícia de local, assim, diretamente? Você acha Ou como mudou também a maneira que você encara, né? O jeito que você faz a perícia em um local. Em algumas formas eu acho que ajuda muito. Por exemplo, a própria análise do corpo na hora, na perinecroscopia, eu acho que ajuda bastante, né, a entender como que aquelas lesões foram feitas e como que elas poderiam ter levado à morte. Teve um caso também recente que eu fiz, em que a única lesão na vítima era um tiro no braço. Tiro no braço? Mas um tiro no braço matou a pessoa? Sim, porque pegou na artéria braquial, exatamente na artéria braquial. Então, na hora, muita gente assim, se questionando, né, me perguntando ali, né, o pessoal que estava na cena, os próprios policiais que estavam lá. Mas esse tiro no braço matou a pessoa? Não pegou nenhum órgão? Não, no braço. A hipovolemia mata, né? Falta de sangue mata. E pegar uma artéria nobre como essa, uma artéria calibrosa, eu tive bastante certeza na hora que aquele tiro tinha potencial letal, porque justamente ele pegou numa região anatômica por onde passava a artéria braquial. E depois isso foi confirmado que lesionou a braquial no IML. Nossa, é muito legal quando você... Caralho, eu sou foda pra caralho. Quando você... Peritei. Teve um desse que eu fiz pela mancha de sangue. Eu falei, não, aqui tem muito sangue. Isso aqui com certeza pegou em algum vaso do pescoço calibroso. Aí quando eu lá, pegou a carótida direita. É isso aí, caralho. Perita criminal. Exatamente. Outra coisa que ajuda muito também é entender os tipos de remédio que tem no local. O
o que eles têm a ver com com a vítima, né? Se eram de uso regular, se... Muitas vezes, né? A partir do remédio que você encontra no local de uso regular da vítima, você consegue até traçar um pouco do perfil dela, como é que ela era, se... acho, por exemplo, remédios de doenças crônicas, né? Se é uma pessoa que era diabética, tinha pressão alta, isso ajuda a entender um pouco mais. Se eu não estou vendo lesão, se foi uma morte natural ou não. Ah, isso é massa mesmo. Tipo assim, acaba que a gente, sei lá, Zolpidem, sertralina, tem uns que fica mais direto, eu vejo o remédio no local que eu fico, meu Deus, esses eu não faço psicotrópicos, ideia do né? que isso faz. Se é um ansiolítico, se é um antidepressivo, se Aí é um eu fico antipsicótico. lá no celular, no Google lá, o que é cloridrato de sei lá o quê, o que é E, às triste. vezes, e assim, sabe, o conhecimento médico acho que ajuda mais ainda porque você não vai simplesmente saber para que serve o remédio, mas você vai ter uma noção muito melhor do efeito fisiológico daquele remédio, Sim, né? E, tipo, isso. das combinações, às vezes. Não, e tem remédio que é tipo assim, esse remédio é indicado para tosse, esquizofrenia e hemorroida. Aí você Sim. fica, qual dos três? Furingão. É, Pois é. Eu acho que basicamente assim, a análise da perinecropsia e alguns desses vestígios que são mais da área médica que a gente encontra no local ajudam bastante. Outra coisa também que eu vejo na prática é os sinais de socorro, né? Uhum. Às vezes eu sei perceber ali, né, um gel que eu encontro no local, que às vezes a pessoa tenta fazer um acesso venoso de emergência. Já aconteceu recentemente também de eu ver uma lesão, um furo na perna da pessoa, e aí o outro perito perguntar, e esse furo aqui? E aí eu identifiquei pelo formato dele e do local, que na verdade era uma tentativa de acesso intraósseo. Às vezes no local, quando você não consegue pegar um acesso venoso, por questão anatômica, porque às vezes a pessoa tem algum tipo de variação, alguma placa, não consegue achar, o recurso utilizado é usar uma pistola para poder furar o osso e fazer a infusão intraóssea mesmo. Normalmente é feito na perna, aqui em cima, perto do joelho. E aí, vendo ali o tipo de furo e onde estava, eu falei, não, isso daqui foi um acesso intraósseo. E de fato foi. Depois eu achei ali a parte descartável da agulha que estava no local. Uhum. Então, esse tipo de conhecimento ajuda a entender um pouco, até mesmo algumas lesões diferentes que você pode encontrar que foram feitas na tentativa de socorro, né? A exposição do tronco, né? Esse tipo de coisa. E o contrário, por acaso, existe? Tipo, os seus conhecimentos enquanto perito criminal te ajudando no trabalho enquanto médico? Tem alguma coisa que já... Eu pensei nisso Já ajudou. agora, mas... Primeira coisa que eu pensei aqui é que até o pessoal da medicina usa muito errado o termo hematoma, inclusive. Né? sim, isso é clássico. Que né? é equimose, né? Durante a medicina, por exemplo, várias passagens que envolviam sinais de privação de ar, né? Cianose, alguns elementos nesse sentido, eu, por ser perito criminal, eu já conseguia perceber, né? Uma situação muito comum que acontece em UTI, por exemplo, é quando a pessoa está em uso de drogas vasoativas, por exemplo, noradrenalina. A pessoa não consegue por si própria manter uma pressão de perfusão adequada no corpo. Aí tem que usar essas drogas vasoativas que fazem essa vasoconstrição e ajudam a perfundir os órgãos mais nobres, em detrimento, por exemplo, de partes periféricas. Então é muito comum a pessoa que está há muito tempo usando noradrenalina ficar com cianose nos pés. E aí eu, no primeiro dia de UTI, quando eu bati o olho, eu percebi esse tipo de coisa que colegas na mesma situação que eu, né, na medicina, não ligaram, né, que essa cianose era por uma baixa perfusão, que na realidade era devido ao uso da droga vasoativa. Com o tempo a pessoa aprende que aquilo é um efeito da noradrenalina, mas logo no começo eu já percebi essa questão da má perfusão. Porque a gente lida muito com cianose em local de crime, né? Em locais de asfixia. Eu acho que também deve ter muitos fenômenos, assim, que, tipo assim, até mesmo na medicina é difícil de ver, né? Porque a medicina, eu acho que ela não... Claro que existem óbitos, né, no trabalho da medicina, mas também não vai ser uma coisa tão comum quanto pra gente, né? E quando acontece é uma parada que, tipo, beleza, morreu aqui, sei lá... Você não vê o corpo depois de, sei lá, 1 hora da morte, né? Então, acho que tem vários fenômenos, vários sinais, assim, que você tem contato mais no nosso trabalho mesmo do que na própria medicina, né? Exatamente. Até quando a gente foi, né, quando eu fui na medicina aprender a preencher uma declaração de óbito, em que você tem a causa básica, as causas imediatas e a causa imediata, para mim era muito claro essa sequência, né, esse mecanismo de coisas que levam a óbito, né? Você tem a causa básica, por exemplo,
ação perfuracortante de faca, causa básica. Só que o que matou, na verdade, não foi isso, foi a hipovolemia, a perda de sangue. Então, você raciocinar da causa básica até a causa imediata da morte é uma coisa que, por eu trabalhar na perícia criminal e ter contato com esse tipo de situação, ter contato com laudos do IML, por exemplo, eu já tinha muito bem na minha cabeça como que você faz esse estudo, né? E uma coisa que é muito comum a gente encontrar declaração de óbito, tanto às vezes aquela guia de atendimento do SAMU, ou com umas coisas de causa da morte lá muito nada a ver, assim. Tipo, bem... Porque é uma coisa que você só aprende na prática mesmo. Né? Na verdade, você tem muito pouco sobre morte, sobre medicina legal na faculdade de medicina. Muito pouco, inclusive. Então, você aprende na prática. E aí, muitas vezes, você pode se deparar com alguns preenchimentos inadequados e eu creio que muito disso é pela falta de prática e experiência mesmo do médico que está ali, né? Naquela situação. E falando sobre formação de médico legista, é uma coisa que eu queria te perguntar também, assim, porque no Brasil não tem uma... Eu sei que acho que a primeira residência é bem recente, né? Acho que tem uns 2, 3 anos em medicina legal, mas via de regra não tem, né? Como é que você faz para ser médico legista? Perfeito, uma pergunta interessante, né? Porque se alguém se interessar, a rigor, né? A princípio, qualquer pessoa formada em medicina, independentemente de especialização ou não, de residência ou não, pode prestar o concurso e se tornar médico legista, né? De uma polícia civil ou de uma polícia técnica. Então, quem que é o médico legista? É o médico que prestou esse concurso e está no cargo de médico legista. A questão da especialização em medicina legal, ela é bem recente mesmo. No Brasil, se eu não me engano, tem 3, né? São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul. Muito recentes, né? Se eu não me engano, Ceará e Rio Grande do Sul começaram em 2023. Fazer essa residência, e aí também tem uma outra diferença. Tem diferença entre residência e pós-graduação. Vamos lá. A residência é uma vivência médica, prática, imersiva, que você passa ali alguns anos, varia, só fazendo aquilo, né? Coisas afeitas àquela área, muito prática. E aí, a residência em medicina legal são 3 anos, e quando você termina essa residência, você adquire o título de especialista em medicina legal, mas você não é médico legista, né? Você ter o título, né, de especialista em medicina legal e perícias médicas é uma coisa. Você se tornar médico legista depende do concurso, né? E, por outro lado, existem muitas pós-graduações, né, diversas, em medicina legal, que não é igual à residência, né? A residência é uma vivência prática ali de 2, 3 anos, enfim, que você vai ficar imerso naquele mundo, enquanto a pós-graduação é uma coisa mais teórica, dura menos tempo, tem uma carga horária menor e que não te dá o título automaticamente, né? Eu fazendo uma pós-graduação em medicina legal não me dá o título de especialista em medicina legal. Eu posso... por exemplo, depois de um tempo, com essa pós-graduação, trabalhando na área e fazendo uma prova de títulos, obter o título. Então, via de regra na medicina, não apenas para medicina legal, mas para outras áreas, né? Psiquiatria, dermatologia, endócrino, você consegue obter o título de especialista se você fez a residência ou se você fez a pós-graduação, tem uma experiência na área de alguns anos e passa numa prova de títulos. Então, você tem essas 3 coisas, né? Tem o médico legista, tem o especialista em medicina legal e tem o pós-graduado em medicina legal. São coisas diferentes. Sim. Tá. Cara, deve ser muito louco, né? Tipo, a pessoa que fez medicina, aí passa no concurso desse e, tipo, beleza, agora você vai ter que conduzir uma necrópsia. Tipo assim, uma parada que vocês não têm contato, obviamente, num curso assim, né? Ou não muito. Não muito. Tipo assim, de determinar a causa da... determinar a causa da morte até deve ter mais, né? Mas assim... Deve ser, não, tipo assim, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Você passa por um curso de formação também, igual a gente, né? Assim, a gente ia comentar isso. Mas nosso trabalho é chanchado, só chega lá, vira aqui, vira ali, acabou. Não tem... Chega lá, finge que está observando, né? Com muito cuidado e cautela. Inclusive, né, o que acontece? Eu acho que são poucas as pessoas que fazem medicina pensando em se tornar médicos legistas. Eu acho que, sei lá, nem deve... Sei lá, não sei se tem, né? Eu acho que Medicina por amor. Medicina por amor, né? As áreas que dão dinheiro. Acho que eu nunca ouvi falar de alguém que faz medicina pensando em ser médico legista. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Existem, grosso modo, 2 tipos de currículo em medicina hoje em dia. Tem o tradicional, que é, por exemplo, né, as universidades públicas mais tradicionais, né? O UNB, o FJF, enfim...
Elas são aquelas em que você tem ali os 12 semestres, que você faz os créditos, enfim. Essas mais tradicionais, normalmente vão ter ali uma disciplina de medicina legal, de poucos créditos, que você vê muito básico de tudo, mas ainda assim você vê um pouco. E tem os currículos mais modernos, né, que é os currículos de medicina em que o processo é aprendizagem baseada em problemas, né? ABP, ou PBL em inglês, que é o caso da medicina que eu fiz, e que hoje em dia a maior parte das faculdades estão indo para esse lado, que é um sistema muito interessante, inclusive. Só que nesse tipo de sistema não tem muito encaixe a medicina legal, porque é difícil você, por não haver tanta vivência de medicina nisso e não ser uma área muito específica vista durante a medicina, esses currículos em que você tem, né, essa aprendizagem baseada em problemas, não lida muito com medicina legal. Então, o curso que eu fiz de medicina, por exemplo, em nenhum momento eu tive medicina legal. É que você não vai nunca ficar no IML, né? Rodando no IML. Exatamente, né? Porque não é uma coisa da prática comum do Sim. médico normal, né? De lidar com isso. É muito específico. Então, não tem essa vivência. Então, acaba que a pessoa que se forma em medicina, seja nesse tipo de currículo, ou até mesmo na pessoa que fez o tradicional e teve um pouquinho de medicina legal, mas muito superficial, não tem grandes conhecimentos. Não sabe conduzir uma necrópsia, não sabe conduzir uma entrevista de psicopatologia forense, né? Então, você acaba aprendendo realmente na prática, né? Você vê um pouco no curso de formação quando você faz o concurso, mas é muito também superficial e aprende fazendo. Aprende com um antigão que vai te ensinar e é um conhecimento que vai sendo passado, né? Não tem uma acho que formação para isso. Bem parecido com o nosso caso mesmo, assim, também, né? Porque, sei lá, tipo, ninguém sai de nenhuma faculdade sabendo balística. Ou morte violenta, né? Ou morte violenta. Morte violenta. Principalmente os exames de local, né, assim. Porque, sei lá, a pessoa que vai pro laboratório, às vezes a pessoa que vai até pro trânsito ainda tem isso, né? Tipo, os físicos já têm uma certa noção do que vai acontecer ali. Mas, cara, eu não conheço ninguém que estudou na universidade como fazer um exame perinecroscópico, assim. Sim. Deus nos É acuda. muito específico, né? É uma aplicação muito específica de conhecimento, que só quando você está trabalhando com aquilo que você vai realmente ver. Sim. Total. E tem, derivando um pouco, né? Já tem um monte de curso agora, né? Curso pós-graduação em perícia criminal. E aí rola aquela confusão. A gente até falou sobre isso uma vez já, de a pessoa acha que vai fazer a pós-graduação em ciências forenses ou mestrado em ciências forenses e vai virar perito. A mesma coisa. A mesma coisa que você falou. Ele pode até virar perito desde que faça lá o concurso. Inclusive, inscreva-se agora no curso Vestígios, Estamos 50% abrindo. off, Black Friday. Não tem ainda, mas terá em Bota breve. o cupom aí, bota o cupom na tela. Põe o cupom na tela. E um negócio que o pessoal sempre gosta de saber, qual foi o seu pior local, qual foi a pior coisa que você já viu, coisa que mais te afetou, não sei, essas coisas com crianças, o pessoal costuma dizer que afeta mais, né? Sei lá, pra mim não é assim, mas enfim. Pois é, eu nunca fui, pelo menos eu não acho que eu tenha sido afetado psicologicamente com esses locais, né? Mas aquele negócio, né? A máquina quebrada nunca sabe que tá quebrada. Às vezes eu fui afetado, não sim. sei. Mas não sinto. Já entrou doente, né? É isso mesmo. Exatamente, já entrou doente, né? Enfim. Não, assim, em termos de afetar, nesse sentido, não costuma me afetar, né? Na verdade, quanto mais cruel o local, por exemplo, quando uma criança, quando é um idoso, eu uso isso como até um combustível. Eu penso assim, caraca, eu vou fazer uma perícia massa, um laudo incontestável para poder levar à justiça. Então, eu uso dessa forma, eu penso dessa forma, né? Aconteceu o crime, não está em meu poder mudar o que aconteceu, mas está em meu poder processar legal o local, fazer um laudo bacana e levar à justiça. Então, eu tento pensar dessa forma. Entendi. Então, quando é uma coisa simples, você não faz o seu melhor. É isso que você está falando, gente. É isso que você está dizendo. Entendi. Se não é criança, nem idoso, e caiu no meme... E os LGBT? Também. Qual é o seu posicionamento? Não é minoria também. Exatamente. Então, assim, nunca me afetou nesse sentido. Em relação a local ruim, eu acho que é mais aqueles de condições físicas mesmo. Por exemplo, quando está chovendo muito, e aí para tirar foto é ruim, para anotar no croquis é ruim, para fazer qualquer coisa é ruim, as coisas se perdem, o sangue é lavado e vai tudo embora. Quando tem muita gente feia ao redor, você chega a ofuscar assim, você não consigo ver. Deixa eu olhar aqui para a cena que é melhor. É complicado. É complicadíssimo. E também o clássico podrão em local fechado, né? Que é muito ruim também. O podrão enforcado.
Podrão enforcado em suspensão completa. que você vai tentar puxar e aquele sabão dele escorrega. Mas acho que pra mim o pior, a pergunta não foi feita pra mim, mas eu sou o centro daqui, Todo então eu mundo vou pode responder. falar. Só assim, podrão é cadáver em decomposição, tá? É o apelido carinhoso que a gente chama. porque Nossa, quando o cadáver tá no estado de decomposição. Avançado ele está. incha muito e, né, porque os gases ali dentro estão se acumulando e ele fede muito e ele começa a desmanchar, por isso que é carinhosamente chamado de podrão. E é por isso que nunca mais alguém fala, vamos comer um podrão ali. Não, não vamos. Não vamos comer um podrão. Não eu vamos comer um falo, podrão. e eu como tranquilamente. Você achou no lixo, né, o seu... come o que tiver. Mas, enfim, pra mim o pior não é nem... É familiar, cara. É local com gente em volta. Então, assim, local de suicídio com a galera baixa astral... Obviamente a galera tá baixa astral, né? Não tô culpando eles, mas, assim, é muito, muito pesado. É um clima muito pesado. Tive um local terça-feira com o Marcão, que foi o pior local da minha vida. Foi bad vibes. Mas a gente pode contar em outra oportunidade, porque tá muito fresco ainda, então não podemos liberar informações, né? Vai que... Alô, corregedoria, né? Não sei. Mas acho que Continuem pra mim assistindo é para isso. não perder essa história maravilhosa que vai ter Exatamente. logo mais. Assim que prescrever, a gente conta. E cobrem que eu vou contar um dia essa história quando eu tiver, né, mais madura, né? Uma cabeça melhor. Mas eu acho que eu sou um pouco a vibe do Fábio, assim, esse tipo de coisa, assim, existe um distanciamento, né? Não me... A princípio, não me causa prejuízo psíquico, né? Mas acho que quem ouve esse podcast já deve passar, não, essa pessoa não é normal. Ninguém é normal. Essa pessoa não tá normal, não. Mas acho que é isso, a pessoa acha muito que vocês têm que lidar com morte, sei lá o quê. Tipo assim, pra mim, o vivo que fica é pior. É muito pior. Com certeza. Com É. certeza. E aí, até uma comparação, assim, quando eu comparo a minha atividade como perito e a minha como médico, eu acho que lidar com o vivo é muito mais angustiante até. Porque, né, num certo sentido, você lidar numa cena de crime, né, que tem um cadáver, já aconteceu, você vai fazer uma perícia bacana, vai fazer um laudo legal. Enquanto você lidar com o vivo, é uma situação que está ali acontecendo, você tem tempo para poder resolver as coisas. Que depende de você, Que né? depende de você. Cada minuto que passa pode ser um diferencial entre um tratamento de sucesso ou não. Então, eu acho até mais angustiante lidar com o vivo nesse sentido do que com o morto, né? Então, eu acho que junta duas coisas no nosso meio profissional, né? Junto às pessoas que já têm ali uma propensão a trabalhar com esse tipo de coisa sem que os afete. E tem a questão também de que quanto mais tempo passa, mais você vai adquirindo experiência e aprende a distanciar, né? De não levar o que você está vendo para o lado pessoal. Até porque você não pode. Se você começar a levar todo o local que você faz para o pessoal, isso te destrói, né? Os locais mais difíceis são quando você estabelece algum tipo de vínculo com a vítima, né? Assim, sei lá, tipo assim... Eu, por exemplo, acho muito esquisito locais de pessoas que têm um perfil meio parecido com o meu. Ou às vezes de população LGBT, ou às vezes, sei lá, pega uns nerdola lá que gostam de jogar videogame. Eu entro no quadro da pessoa, tem um monte de coisa que eu jogo, tem um monte de coisa que eu gosto. Se estabelece um vínculo assim, fica meio esquisito mesmo. Cara, é isso daí. Eu passei por isso recentemente. E eu acho que é o mais difícil, é isso. É você se ver ali e por um momento você pensar, cara, velho, tipo... O quão distante eu tô dessa realidade, sacou assim? Tipo, Encarar a sua mortalidade. encarar a sua mortalidade. Tipo, filosofia forense. Mas aí você vai olhando aquilo e você começa a se tocar de que, cara, os mundos não são tão distantes assim quanto você pensa, né? Você então que é de outra geração, tá um pulo, né? Respeita a minha geração. Tá assim, né? Quase lá. Mas- Quando eu cheguei aqui... Mas em termos de, sei lá, coisa mais feia, assim, tipo, não que tenha tido impacto psicológico, mas... Porque eu acho que é bem isso, assim. Normalmente o pessoal pensa mesmo que... E pra mim eu concordo com o que você falou, que o impacto pra mim é mais as pessoas ao redor ali, a gente chorando no seu ouvido, gente gritando, Cara, e, tipo, mãe querendo abraçar o choro de uma mãe que perdeu é bizarro, assim. Sim, e aí você outro ficar nível. 3 horas, 4 horas, 5 horas num local trabalhando, tendo que escutar isso, Uhum. é muito pesado. Eu também acho que é a parte mais pesada do trabalho. Eu concordo. Eu também não tinha pontuado isso, mas realmente essa reação das pessoas
ao redor do local é bem puxada. E ao mesmo tempo você tem que focar no que você tá fazendo ali você tem que e esquecer focar. aquele resto, né, que tá Isso. rodando ao seu E redor. até parecer frio, né? Sim. Porque E o pessoal... constrangedor também, você tá tirando a roupa ali do cadáver, né? Tá mexendo nele, tipo assim, sei lá. É bad vibes. Mexendo em tudo na casa, vai abrir tudo quanto é guarda-roupa. Vai invadir a casa da pessoa, né? inclusive, antes de eu Revirar ser o perito- lixo. Antes de eu ser perito, eu não tinha a mínima noção de como é que era feita uma perícia. Eu nunca tinha visto, assim, uma situação nesse sentido, né? Eu nunca passei, né, ainda bem, por uma situação em que eu precisasse ver uma Uhum. perícia, né? De alguém que eu Uhum. conhecesse, por exemplo. Então, eu não tinha a mínima noção de como é que era feito. Eu só te falar que eu nunca tinha visto uma pessoa morta. Nem, tipo, velório, nem nada, assim, de parente. Nem Nada, velório? Nada. Tipo assim, primeira vez que eu vi uma pessoa morta foi fazendo perícia. E foi um cara que se matou carbonizado. Já foi assim... Pá, toma isso Já aqui. chegou lá Toma. arrombando a porta, né? Eu, sei lá, eu não, velório também eu nunca, acho que eu nunca, nem sei se eu já fui, assim, é porque eu não gosto da cena do velório. Eu acho, cara, na boa, eu prefiro ver um local de crime do que um velório. Acho que a cena do velório ali, aquela Chororô. no caixão com a flor ao redor, eu acho muito feio. Sim, eu Esquisito, acho, né? eu acho muito esquisito. É meio Sei lá, esquisito. antinatural talvez, não sei o que me Antinatural. dá na minha cabeça, mas eu acho muito estranho. Um local de crime, eu acho que tá, às vezes, mais tranquilo ficar vendo aquela cena ali. Mas falando, tipo, em relação ao local, ao cadáver, coisa muito feia assim, pra mim, os locais que eu acho bem feios são os que tem, primeiros de queda, de alturas muito altas, porque aí Ah, sim. Meu irmão, as coisas que a gente encontra são... metros e metros É. de distância. Cara, não, você fez um que aquilo é bizarro. Aquilo ali, bicho, é filme de terror aquilo ali. Porque foi uma mulher que se jogou, acho que do 11º ou 13º andar de um hotel, eu não lembro Eu vi qual dos essas dois. fotos. E antes dela atingir o solo de fato, ela bateu naquelas correntinhas correntinha. de De estacionamento? estacionamento. E aí, quando ela bateu, primeiro que lacerou parte da parte abdominal, né? E aí ela fez um giro quando ela bateu. Então, ela tava de um jeito que não dava pra dizer se ela estava de barriga pra baixo ou de barriga pra cima, porque metade dela estava pra baixo e metade estava pra cima, e tava Que um situação. rombo aberto. E aí, como abriu o rombo antes dela de fato bater no piso, quando ela bateu no piso e já estava aberto, espalhou tudo por assim, tipo assim. Quando eu cheguei lá, como era no hotel, eles colocaram lençóis pra cobrir. Só que aí, tipo assim, beleza, tinha um amontoado com lençóis e tinha um monte de lençóis parados pelo estacionamento. Eu falei, não, o que aconteceu aqui? Tipo assim, tudo isso aqui, e sim, tudo isso era pedaço. Pedaço. E, cara, esse foi de coisa feia, assim, de tipo, caralho, Uhum. foi esse pra mim. Projeção é bizarro, mano. Não, essas suas fotos aí eu vi também e são bem bizarras. A pessoa tava em decúbito dorso ventral, né? Dorso Não, e aí, Dorso ventral lateral. e aí tipo, bateu a cabeça também, aí também abriu, então, tipo, abriu o abdômen, abriu a cabeça, foi tipo assim, loucura. Eu já fiz um também que muito feio, assim, as costas estavam abertas, então pelas costas dava pra ver órgãos internos. Tipo assim, eu tava vendo a bexiga da pessoa pelas costas. Caralho. Esses com exposição de órgãos são impactantes, né? Eu acho que esses são... Intestino. Eu fiz um local de facão também que me impactou. Dado o dedo? Porque, tipo, decepou metade de uma mão e 2 dedos da outra. E aí, pra mim, foi uma experiência muito surreal, tipo assim, pegar um dedo, assim, sabe? Tipo assim, Uhum. sei lá, esquisito demais, muito esquisito. De decapitação também já peguei uma cabeça na mão, assim. Essa coisa de pegar uma cabeça na mão é uma experiência também... Eu Nunca vai gosto ser dessa natural, né? experiência. Essa... Engraçado, são coisas que só no nosso meio aqui você vai fazer isso, né? Não. É, Tem muita gente que põe a cabeça na mão e tá certo. cara, assim, não dá pra levar a sério um minuto. Você começa, tipo, ué, mas quem que... Eu tava pensando que ele ia falar, as pessoas que fazem, né? Porque assim, se a gente foi é porque alguém teve que fazer. Mas fora do corpo, a cabeça? Não. Colado ao corpo, né? Mas de fato, fora as pessoas que produzem aquilo que a gente tá trabalhando, eu acho que só a gente mesmo. Tem uma né? história muito boa. Eu nunca fiz, eu fiz só, tipo, ossada, e já é meio esquisito, né, segurar um crânio, assim, imagina uma cabeça mesmo. Tem uma história muito boa de um colega que foi perito da nossa sessão, e aí ele saiu e tal, foi para outro concurso, mas ele contava de uma cena em que a pessoa estava decapitada,
E conforme a gente já disse aqui hoje, a gente lava o corpo, né, para poder avaliar as lesões. E aí tinha uma torneira perto, e aí ele foi lavar a cabeça na torneira. E quando ele se deu conta de que ele estava segurando a cabeça embaixo da torneira e lavando, ele pensou, cara, que é isso? que eu tô fazendo na minha vida? Que experiência que é essa daqui? Quem que... Se você pegar na história da humanidade, quantas pessoas já seguraram uma cabeça embaixo de uma torneira, assim, no Lavaram. local? É uma experiência Cara, surreal, né, não cara? é normal isso, né? Não, mas você vai, não, eu não, A gente não sou é muito afetado doente. psiquicamente, não. A não gente é tem- muito fudido da cabeça mesmo, né? Muito Caralho. ruim. Não, tá tudo bem, psicológico preservado. É, Eu marcar frequente- psiquiatra urgente, né? Não, frequentemente eu brinco comigo mesmo de... Eu chego num local desse e penso, velho, não é isso que minha mãe queria pra mim, sacou? Ah, eu já ouvi isso no local, acho que eu contei no último episódio, né? Que o desaforado falou isso pra mim. Aí a pessoa vê uma princesinha, bonitinha, fofinha, que nem eu, com a mão lá. Não dá, não é Não compatível, acredita. não acredito. É, aquele negócio que você falou sobre o médico estar trabalhando com pessoas vivas, isso é bem mais angustiante. Eu concordo total, assim, eu acho que, sei lá, você tá tratando com a pessoa que tá em sofrimento ali ainda, principalmente que você tá falando de trauma e violência, principalmente, eu acho bem pior. Mas é isso que o Menegoy falou, acho que acontece frequentemente, assim, da gente estar conversando com pessoas que trabalham com isso e as pessoas falam, não, o seu trabalho é pior. E ficar nessa, não, eu acho o seu pior. Recentemente eu tava dando aula num curso lá que tinha um monte de bombeiro. E eu mostrando alguns casos, falando dos casos, falando mais sobre preservação de local e tal. E aí eles vieram falar depois, cara, você tava mostrando umas coisas aí bizarras e tipo, como é que fica o psicológico de vocês? Eu falei, cara, como é que fica o psicológico de vocês? Porque assim, vários desses casos aqui que eu mostrei, vocês atenderam antes, né? Você chegou lá, a pessoa tava viva ainda e enfim, a pessoa morreu e depois a gente teve que lidar, mas você chegou com a pessoa viva. E aí os caras, não, é foda também e tal, mas eu acho que o de vocês é pior. Não, pois é, ainda mais Não bombeiro, foi assim, às vezes porra. chega num local, sei lá, de acidente de trânsito, aí tá o passageiro preso nas ferragens, Aham. sofrendo ali. Ou quando Pra não mim, vê isso a é muito carne pior, moída, né? né? Muito. É. A argumentação muito pior. deles, e até que fez um pouco de sentido que ele falou pra mim, foi assim, que tipo, a gente só vai nos lugares desgraçados e quando já deu muita merda. Então, assim, pra gente, quando a gente vai ser sempre ruim. Uhum. E pra eles não é sempre ruim. E várias vezes eles têm como fazer a diferença de, tipo, salvar a pessoa. Então isso meio que dá um conforto também. Mas pra gente também é, de certa forma, bom, porque eu já vou, tipo, eu já sei que eu vou chegar lá e vai ser uma desgraça. Então, tipo assim, eu já tô... Não é uma surpresa pra mim. Eu não chego lá, meu Deus, tem uma pessoa morta aqui. É. Tipo, eu já sei que é o que eu vou encontrar, tipo assim. É. E muitas vezes eu já sei como, já sei, né? Tipo assim, Uhum. Sim. ó, tal pessoa foi facão em tal lugar. Já sei que eu vou chegar lá e vai ser o salseiro. Já tô, certamente não, já tô um pouco preparado, né? É, tem isso também. Ninguém entra na viatura pensando, ai, tomara que não tenha um morto lá, velho. Pelo amor de Deus. É, tipo assim, eu sei que... Vai ter. Você pensa, pô, tomara que quando eu virar ele não peide na minha cara. É isso que você pensa. Nossa. E sempre acontece, né? O Marcão tomou um peidão na terça-feira. É? É. O pessoal que tá vendo e não sabe o tal do peido do cadáver, né, cara? Isso é... O peido, o arroto, né? A voz, A a voz. fala. A voz. A primeira vez- voz dá um susto do caralho. A primeira vez que eu ouvi a voz de um cadáver, eu fui me ligar, cara, que os barulhos que você ouve de zumbi, tipo em jogo, em Faz filme, sentido, faz né? Eles vêm daí, né? Caraca, eu não tinha parado aquele pra pensar movimento nisso. do tórax. É quando você movimenta ele. É o de Caraca, zumbi, a cara. galera do zumbi já tinha pensado. É o, já Nossa, tinha- tinha só um perito explicando, trabalhando né, na- pra quem não é do métier, o que é esses barulhos, esses sons, esses peidos. Exatamente, né? Você tem ali, por exemplo, o som. Mesmo que a pessoa esteja morta, por equilíbrio de pressões, vai ter ainda um resíduo de ar na cavidade torácica. E quando você manipula a cavidade torácica, aquele ar se locomove. E aquele ar se movimentando vai produzir essas vocalizações, né? Que não é voz, é uma vocalização. vai passar pelas pregas vocais. Vai passar e vai fazer um produzir o som, É. né? E o peido também vai ter um gás acumulado no intestino. Então, às vezes, a movimentação ali vai ajudar a liberar um esfíncter que ainda estava obstruído de alguma forma e vai liberar esse gás. Não só vai ter um gás acumulado, como ele está se acumulando, né? Tá se acumulando, Porque tá sendo o cadáver produzido, tá se é. decompondo, as bactérias estão sim, produzindo gás. ali. Produzindo. E eu acho que Fica eles... tão tem cheio um cheiro que específico. Cara, tem um cheiro específico. Tem um cheiro, e esse cheiro fica no meu nariz. Fica, eu depois lembro. por Eu muito paro pra tempo, pensar, velho. ah, Isso é foda. Que delícia. Isso é uma E merda. eu já vi Não fica no de policial- vocês? A nova colônia Confundindo. Vitor Costa. Legambê. 50% de Lê desconto podre, né? que comprar agora. Não fica no meu... Pra Nossa, mim, fica, sabe velho. o cheiro que fica pra mim? Ah. É porque assim, eu não bebo, então eu não tenho costume de frequentar bar e nada. Então, um cheiro que eu associo muito ao local, porque é um cheiro que eu comecei a sentir em local,
é cheiro de cerveja velha Uhum. no chão. É bem ruim também. Cara, esse cheiro de cerveja velha Cerveja. pra mim é muito cheiro de local de crime. E normalmente vai estar misturada com sangue, né? Cerveja velha com sangue. É. É um cheiro também bem É um cheiro específico. específico. É bizarro. Fazer uns perfumes aí. Vamos muito fazer uma bons. linha de colônias? Peido de cadáver, cheiro de podrão, Cerveja velha. cerveja velha, bar com sangue. Bar com sangue tem uma Bar com sangue. essência, né? Vômito, né? Vômito também é bem... E tem Desagradável. algumas casas também que tem sempre o mesmo cheiro, assim, quando você chega. Sim. É sujeira. Casa Cheiro de suja. barata, isso. Assim, Casa de acumulador. Casa de acumulador tem um cheiro específico. Gente, esse episódio tá muito É, louco, né? venha pra perícia. Falando de medicina legal, agora estamos falando do perfil. Fenômenos transformativos, né? Pós-morte. Associados ao corpo humano. Perfil Caraca, organoléptico de locais de crime. Você ia falar alguma coisa de cheiro também, ou não? Não, o que eu ia falar antes é porque eu me lembro já de ter visto nessa coisa a voz do cadáver, né? De gente ao redor achar que ele tá vivo. Ah, Quando você sério? movimenta, faz o barulho e a pessoa fala, ele falou, ele tá tentando falar alguma coisa. De achar Caraca. Caralho. Isso é muito comum nos casos de enforcado também, né? Que a pessoa tá com... na hora que você tira da forca, solta, né? Aham. Faz um barulhão. E às vezes, cara, o barulho demora. Uhum. É verdade, é muito ar, né? Ela vai saindo. Fica... Enforcado é o que mais tem, o que a gente percebe mesmo, Sim. né? É gente. isso, as e aí? delícias de ser um perito criminal. Venha você isso. também. Não estamos doentes. Não, tá todo mundo normal Tá aqui. todo mundo normal aqui. Inclusive, quem quiser fazer uma parceria, uma clínica psiquiátrica, um negócio assim, né? Desconta aí pra galera. Desconto pra vamos. perito criminal? Forneça aí Faz. o seu cupom de desconto pra perito que vai ser sucesso. Não que os peritos achem que precisem, né? Então é capaz de Não, tem que ser irem, compulsório. porque- tem que ser compulsório. Ó, vai todo A mundo. gente dá uma camiseta pra eles junto e eles vão. Não tem tipo o TAF que os PMs e os bombeiros têm que fazer uma vez por ano? Tinha que ter. É uma consulta psiquiátrica anual pro perito criminal. Sim. Nossa. Eu acho que esse episódio não pode terminar sem a gente fazer uma coisa que é colocar o meme pra falar o contrário. Porque verdade. não tem como. Vestígios é o melhor podcast do Brasil. Lizard od Sakdop Horlem ou Soicitzev. Velho, olha isso. Eu vou saber se tá certo? Não vou. Não vou. Mas Mas alguém pode colocar ao contrário aí pra testar, mas assim, o cara fala ao contrário. E você fala a frase e ele fala. Então Isso é fala absurdo. outra frase pra gente, Vitor. Tem que ser uma frase que eu lembro normal. Bem se no for muito vidinho. longo. Fala. Menegói é a princesinha da criminalística. Axlanimir ad Snirp Jogenen. Ô, louco. Nossa, meu nome ao contrário é uma bosta. Jogenen. Não, é É. legal, parece um... Parece um... Nórdico. Você tá falando árabe, sei lá. E aí, muita gente vai pensar assim, mas Menegói, ao contrário, é Iogenen. Não, mas é pelo fonema. Menegói, Jogenen. Ainda tem a Ah, ciência. Tem a linguística Ainda por tem trás, a né? ciência, não é, né? Sim. não é Menegói, é Jogenen. Menegói. Menejoy é o meu nome Joy. em outro contexto. Aí agora eu quero saber se a galera vai, sei lá, dar um jeito de gravar esse áudio do podcast pra colocar o contrário pra saber se ele tá falando certo e aí fica o dever de casa pra vocês que estão ouvindo. Mandem frases pra gente É. que a gente manda pra ele gravar pra vocês, no ouvidinho de vocês. E no Exatamente. próximo episódio vai ter áudios do Fábio E- falando ao contrário. Sim, e aí só uma observação interessante é que por muito tempo eu achei que falar ao contrário era normal. Eu fui descobrir que não era normal com 12 anos de idade. Porque eu falo ao Acho que contrário todo desde mundo tinha essa criança. capacidade. Viu? Desde criança. É esse o perfil do perito criminal, a galera que já entra. E aí, com 12 anos que eu fui descobrir que não era normal. Pra mim, até então, todo mundo sabia falar ao E contrário. qual foi a E a mãe do circunstância Fábio, que... essa criança aqui falando Vocês lembram? hebraico, sei lá, que porra é essa? Fala- É um gênio, é um gênio, é um gênio, labachúria. As professoras todas com medo, né? Não queria dar aula pro menino. Pois é. Não, tipo assim, 2001, 2002, tava aquela vibe de primórdio da internet, de ficar vendo sobre mensagens subliminares. Aham. E aí, numa aula de informática no colégio, na sexta série, alguém começou a falar, não, que você já viu que não sei o que é ao contrário, dá uma mensagem, que o disco da Xuxa é ao contrário. Aí eu comecei a falar ao contrário. Pois é, e aí tem isso ao contrário é isso e tal. O pessoal, mas como é que você sabe que isso ao contrário é isso? Eu falei, não, como é que você não sabe que é? Aí que eu fui descobrir que só eu que conseguia. Não era todo mundo. Tem gente que descobre que é daltônico, sei lá, ele descobre que ele Descobre é uma deficiências, aberração né? da natureza. Aberração. É. Pois é, aí foi isso. E aí, fala ao contrário, desde criança. Cara, E faz belas imitações também, né? Alguns. Tem essa capacidade. É, Ele imita todo mundo da sessão. Diz um tchau pra gente, pra finalizar o episódio, na voz de... Ah, não sei. Faz o Lula e o Bolsonaro aí pra Pra equilibrar? agradar.
Ô, essa questão de imitação aí, eu já falei, porra. A voz é sua. Não pode comunizar a voz. Vai pra Venezuela. Vai pra Cuba, porra. Vai imitar a voz lá na China, do Xi Jinping. Companheiro, já que você tá sendo contra imitação, eu vou fazer o bolso imitação. Meu companheiro que tá imitando ali, comunizando a voz dele. É muito bom. Ai, velho. Agora imagina se dá pra trabalhar com o Fábio na sessão. Não, é impossível. Não dá, não dá. Senhores, muito obrigado. Pô, Fábio, muito obrigado por ter vindo aí conversar com Obrigado, a gente. Foi ótima a conversa. Valeu Foi, aí. bom Obrigado a demais. vocês, O tempo valeu. passou voando. Foi. muito Valeu. legal. Obrigadão, Fábio. Isso. Obrigadão. Então, Até a próxima. Fiquem atentos ao próximo episódio de Vestígios. Traremos mais um ótimo convidado para Que não vai falar o contrário, não vai imitar também. É. Pois é, ele vai ter essa deficiência, né? Já Ele vai vai- descobrir que ele não sabia falar o contrário. Já Porque a gente vai começou pedir pro perdendo. próximo convidado. Agora chegou só a hora de falar o contrário aí, você sabe? É o critério pra gente chamar. Fala ao contrário aí. Se não vamos ver. falar... Pelo menos vestígios. Vai ter que vir decorado. Suijitsu. Ah, esse é fácil. E se não falar, a gente cancela e apaga a gravação e não tem episódio, porra nenhuma. Então é isso. É isso aí, Valeu, valeu, galera. gente. Beleza. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.